Bem-vindos a mais um episódio do PocCast. Hoje a gente está aqui com a Júlia, o Luca, a Mariana e eu, a Marcela, da turma de Economia, para falar sobre desigualdade, pobreza e o papel da educação para reduzir as desigualdades. A educação, tendo como uma de suas formas de atuação mais importantes a escolarização, é um fator capaz de desenvolver nos indivíduos suas potencialidades, ao permitir o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, como previsto na Constituição de 1988. Quando disseminada de forma universal, é um dos mais importantes mecanismos para a promoção de oportunidades entre membros de um país. É ainda mais importante em situações de alta desigualdade, quando então ganha maior relevo a responsabilidade do poder público. Nos países mais desenvolvidos, a educação é parte das políticas sociais, compondo o núcleo do sistema de promoção social mediante sua capacidade de ampliar as oportunidades para os indivíduos, além de ser um elemento estratégico para o desenvolvimento econômico. Por isso, ela absorve elevada quantidade de recursos públicos. No Brasil, mais recentemente, ocorreram avanços importantes na ampliação do acesso a todos os níveis e modalidades educacionais, chegando à universalização do acesso ao ensino fundamental. No entanto, ainda é um grave problema a baixa escolaridade média da população e a desigualdade permanente, o que mantém na pauta das discussões a necessidade da universalização da educação básica e a melhoria da qualidade da educação, bem como a eliminação do analfabetismo, com inevitáveis impactos de longo prazo para a área. No Brasil, o direito à educação é algo recente, e o acesso à escola pelas parcelas mais pobres e marginalizadas da população, incluindo os índios, os negros, os imigrantes e as mulheres, só começou a se concretizar nas últimas décadas do século XX. O tratamento dado à educação dos pobres deixou um legado que pode ser visto nos dias de hoje nos baixos índices de aprendizagem escolar dos alunos em condições de pobreza. Nesse contexto, a desigualdade social se traduz em desigualdade escolar. Em uma sociedade onde a pobreza e a desigualdade são muito evidentes, preocupa não só a injustiça social, mas também as consequências que essas desigualdades irão trazer aos indivíduos. A educação escolar tem uma imensa responsabilidade no enfrentamento das condições que produzem e reproduzem a pobreza. Ela pode oferecer informações que motivam a reflexão, fortalecem valores de justiça e respeito pelos outros, aproximam vozes e experiências humanas e nos ajudam a conhecer e agir, promovendo e estimulando a ação de pessoas e grupos em favor da justiça e de valores que representem o bem comum. A escola tem um compromisso com a democratização do saber. O conhecimento é muito importante para que as crianças e os adolescentes tenham visão do mundo, de como ele funciona, abre portas, colabora para o enfrentamento da pobreza. O adolescente e a criança, quando tem acesso à informação e a oportunidades, está mais propenso a sair do círculo vicioso da pobreza e da miséria. A educação é um dos principais pontos de atenção na elaboração de estratégias para a redução de desigualdades. Mas, e quando o sistema educacional do país incentiva as disparidades sociais e locais? O Brasil, infelizmente, sofre com esse paradigma e, por mais que os dados revelem o aumento no acesso às escolas na análise dos últimos anos, as oportunidades e desempenhos entre um extremo e outro se tornam um abismo ainda maior. A pandemia do novo coronavírus, inclusive, escancarou essa problemática e impôs desafios ainda mais urgentes, como destacam diversos especialistas na área. Na pandemia, a educação das crianças e dos jovens de baixa renda ficou ainda mais prejudicada, pois a escola pública não estava tendo aula, demorou a se organizar para enviar atividades para as crianças e mesmo assim não conseguiram por completo. Além dessas atividades não ensinar muita coisa. Muitas crianças e adolescentes não têm acesso à internet e isso foi um problema, pois por conta da pandemia o ideal é o ensino remoto. Em muitas escolas de Belo Horizonte foram disponibilizadas atividades impressas, só que essas atividades não aprofundam muita matéria, além das crianças não darem conta de fazer sozinhas. Se não investirem nos jovens brasileiros agora, daremos continuidade a um lamentável ciclo de pobreza que impede o progresso e o desenvolvimento de todo o país. Um exemplo que eu posso dar é do meu irmão e da minha irmã, 11 e 13 anos. Eles são estudantes do ensino público aqui em Belo Horizonte e já estão há quase 2 anos sem pisar na escola. A escola, há pouco tempo atrás, imprimiu atividades e entregou às crianças. Só que essas atividades, elas não aprofundam muito a matéria. Eles vão perder 2 anos de ensino e no futuro isso vai ser perceptível. É muito triste ver a discrepância entre os alunos da escola particular para a pública.
E aí, Júlia, nem só do aluno da escola pública, do ensino fundamental e do ensino médio, os universitários também, das universidades federais, sofreram bastante com a pandemia nesse momento. Um exemplo é que o semestre letivo da UFMG em 2020 começou apenas em novembro, se comparando com outras universidades e faculdades particulares que imediatamente já trocaram para a forma de ensino remoto e os universitários não sofreram tanto. Sim, e tem também o caso que muitos universitários também não têm acesso também à internet, isso acaba que prejudica também. Está sendo muito difícil, foi uma realidade muito difícil, mas que agora a gente está tentando retomar com isso. O economista e pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, Daniel Duque, estudioso da desigualdade, calcula que cerca de 14% dos brasileiros que não eram pobres em 2019, antes da chegada do coronavírus, passaram a integrar as faixas da pobreza e da pobreza extrema no início de 2021, com o alto desemprego, a redução de atividades e o fim do auxílio emergencial. São 22 milhões de novos pobres. Pois é, Júlia, e como a gente vem falando, a pandemia escancarou mais uma vez o péssimo quadro da desigualdade social e econômica no Brasil. Durante a primeira onda do coronavírus, que a gente viu no início de 2020, mais de 30% dos 211 milhões de residentes dos 5.570 municípios brasileiros tiveram de ser socorridos na etapa inicial do auxílio de apenas R$ 600 aprovado pelo Congresso, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgados em julho de 2020. E atualmente, muitos desses brasileiros estão tendo que devolver o pouco que receberam do governo. O Brasil hoje é um dos países mais desiguais do mundo, com quase 30% da renda nas mãos de apenas 1% dos habitantes do país. Para tentar diminuir também a brecha entre os ricos e os pobres, o investimento em educação quase sempre aparece como um dos remédios mais promissores. A solução frequentemente repetida para tentar resolver a desigualdade, entretanto, já é relativizada por especialistas. Em uma sociedade onde a pobreza e a desigualdade são muito evidentes, preocupa não só a injustiça social, mas também as consequências que essas desigualdades irão trazer aos indivíduos. Crianças nascidas nesse círculo de pobreza têm maior probabilidade de se tornarem as unidades familiares pobres de amanhã. A condição de pobre faz com que essas crianças e jovens não frequentem adequadamente a escola, tenham necessidade de trabalhar e abandonem seus sonhos de um futuro melhor e mais humano. Antes da pandemia, as escolas públicas do Brasil eram frequentadas por 70% das crianças do país, e apenas 7,3% dos alunos de escolas públicas demonstram um nível adequado de aprendizagem de matemática, e apenas 27% atingem o nível esperado em leitura e escrita. Quando crescem, esses alunos mal preparados compõem a força de trabalho do país, gerando resultados insatisfatórios de crescimento econômico e o progresso social. Segundo estudo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, entre 2016 e 2017, 2 milhões de pessoas passaram a viver na linha da pobreza, a maioria em pobreza extrema. Isso significa que hoje há 54,8 milhões de pessoas vivendo nessas condições, das quais 18,2 milhões são crianças com menos de 14 anos. Quando se pensa em criança e adolescentes pobres, a preocupação principal é a fome, e deixa de lado a educação. Mas vale lembrar que se a criança tem uma educação de má qualidade na infância, é impedida de ter um bom emprego no futuro, o que leva à consequência da fome. De acordo com um estudo sobre resiliência acadêmica conduzido pela OCDE, apenas 2,1% dos estudantes de baixa renda no Brasil atingem um nível educacional que efetivamente os prepara para assumir papéis ativos em suas comunidades e para aproveitar oportunidades pessoais e profissionais. Os países mais desenvolvidos economicamente e socialmente são aqueles que investiram na eliminação dessa desigualdade educacional. E o que causa maior preocupação em relação a essa situação é a possibilidade dessas crianças, ao se tornarem adultos, não conseguirem romper com o círculo vicioso da pobreza e desigualdade, que resulta na visão de caridade, com o envergonhamento do sujeito e de juventude pobre como sinônimo de criminalidade, em especial para os jovens de periferia e os jovens negros. A pobreza ela não constitui uma identidade, mas ela é uma condição e não é uma condição natural. Ela é fruto amargo de complexas dinâmicas da sociedade, devendo ser enfrentada e superada. Por isso,
quando a gente trata da pobreza, é preciso tratar também a desigualdade. E de acordo com o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA, que avaliou 79 países em 2018, o Brasil é uma das 5 economias mais desiguais do mundo em relação à educação. A desigualdade socioeconômica do país é a terceira maior do mundo em ciências e leitura e a quinta em matemática. Estudantes de maior poder aquisitivo tiveram um resultado de 100 pontos a mais do que os alunos mais pobres. A cor da pele é um dos principais fatores de desigualdade no país. Ao se falar de renda e emprego, o ciclo começa cedo em razão da ausência de políticas educacionais e se intensifica ao decorrer do ensino básico. Segundo o Anuário Brasileiro de Educação Básica 2020, da ONG Todos pela Educação, entre os jovens, 58,3% dos pretos e 59,7% dos pardos concluíram o ensino médio até os 19 anos em 2019, ao passo que, entre os brancos, a taxa foi de 75%. Outro ponto notável é de 32% das mulheres jovens negras estão sem estudar e sem emprego. Especialistas apontam que mulheres pretas e pardas são duplamente afetadas e que a gravidez na adolescência e o trabalho doméstico estão entre as principais causas para a alta taxa, segundo a síntese de indicadores sociais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O IBGE, com base em dados de 2019, que considera como ocupada a pessoa que trabalhou ao menos 1 hora na semana da pesquisa. Ainda, de acordo com o IBGE, as chances de uma jovem negra estar nessa situação eram 2,4 vezes maiores do que as de um homem branco da mesma faixa etária, 13,2%. O grupo também estava em desvantagem em relação aos homens negros, 18,9%, e às mulheres brancas, 20,8%. Especialistas afirmam que a gravidez na adolescência e os afazeres domésticos estão entre as principais causas para a alta taxa entre as jovens negras. É uma questão de gênero importante. Estar sem trabalhar e estudar para as mulheres tem a ver com os afazeres domésticos e cuidados. E quando perguntamos o motivo do abandono escolar inicialmente, a gravidez aparece como principal motivo, sendo as mulheres pretas e pardas as que mais abandonam, explica Bettina Fresneda, pesquisadora do IBGE e especialista em educação. As famílias pretas e pardas estão em um local de vulnerabilidade social muito maior. Nesse recorte de gênero, raça e classe, as mulheres negras geralmente são as primeiras a serem responsáveis pelo trabalho doméstico e os cuidados de um irmão mais novo, de sua família, e muitas vezes não conseguem estudar e são vistas como se não estivessem fazendo nada, afirma a socióloga e pesquisadora do Núcleo de Estudos sobre Desigualdades Contemporâneas e Relações de Gênero. Principalmente entre as crianças mais novas, a evasão escolar explodiu na pandemia, e isso impacta as jovens que têm filhos, afirma e acrescenta. Os dados também mostram que os índices de nenéns são piores quando os jovens são negros, cônjuges, a maioria são mulheres, quando não têm nenhuma escolaridade e quando vivem em periferias. Para mulheres, são necessárias mais políticas de primeira infância. Creches. No recorte de raça, a educação de negros ou negras é menor do que os de branco. Então, são necessárias políticas como as de cotas. As mulheres negras são duplamente afetadas pelos dois efeitos. Então, é preciso enxergar as especificidades, principalmente em termos de políticas de educação e acesso ao mercado de trabalho. Acrescenta Marcelo Neri, diretor do Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas. Em decorrência do processo de escolarização pública no Brasil, o desafio de assegurar a educação de qualidade para todos precisa estar articulado com o processo de enfrentamento à desigualdade social e à busca de uma sociedade mais justa. Contudo, reafirma-se a necessidade de romper com a visão da pobreza somente pelo viés educacional, que mascara toda a sua complexidade como questão social, política e econômica. As metas do PNE visam a
universalização do ensino brasileiro, ou seja, cada aluno matriculado e cursando os ciclos escolares de acordo com a idade certa. A escola, que antes só começava aos 7 anos de idade, hoje inicia-se com meses de idade, em creche seguindo para a pré-escola, ensino fundamental 1 e 2, no conjunto de ciclo denominado ensino básico obrigatório, depois vem o ensino médio e daí vem o ensino superior. Logo, na primeira fase, as diferenças sociais se evidenciam. A demanda para a creche aumenta constantemente e a oferta de vagas nas redes municipais não conseguem acompanhar esse crescimento. A fila de espera por uma vaga é grande e injusta quando ocorre a judicialização em determinados casos. No ensino fundamental, a dificuldade é terminar a primeira e a segunda etapa. São gargalos diferenciados. Entretanto, muitas crianças não conseguem acompanhar o ritmo escolar devido às condições sociais que vivem. Já está mais do que provado que a alimentação, o ambiente domiciliar e a participação da família, entre outros, são fatores determinantes na vida de uma criança. Quando esses fatores são debilitados pela condição social da família, o resultado é percebido nas salas de aulas, onde as dificuldades aparecem e persistem. No ensino fundamental 2, o problema fica ainda mais evidente quando percebemos que, apesar dos alunos terem chegado a essa etapa de ensino, ainda não sabem interpretar textos e apresentam muitas dificuldades para entender cálculos. Sair do ensino fundamental com uma formação de qualidade não é, ainda, uma realidade da educação brasileira. Com os problemas surgidos no ensino fundamental, entrar no ensino médio torna-se cada vez mais distante, e a evasão escolar cresce nessa passagem de nível escolar. Os que conseguem entrar no ensino médio carregam a bagagem de despreparo para enfrentar as novas disciplinas. Resultado disso, são alunos que saem do ensino médio sem condições acadêmicas suficientes para encarar o ensino superior. Temos, então, no ensino superior a mesma situação. Embora o número de pessoas que entram em uma faculdade tenha aumentado, incentivados pelos programas nacionais de financiamentos e bolsas de estudos para instituições particulares, a qualidade do aluno é precária e as dificuldades que se iniciaram no ensino fundamental permanecem. Os gestores educacionais têm metas a cumprir e as penalidades inerentes do descumprimento das metas não consideram as condições sociais dos alunos. Iguala-se, portanto, os desiguais sem a devida preparação para que esses possam ter condições de aprimorarem o seu aprendizado ante as condições sociais que vivem. O caminho a ser trilhado no processo de efetivação do direito à educação de qualidade para todos os cidadãos brasileiros, independente da classe social a que pertencem, é longo e árduo. Ainda que houvesse uma perspectiva promissora com a promulgação da Lei 13.005 do ano de 2014, que amplia os investimentos em educação para 10% do PIB até 2024, o quadro geral que condiciona as políticas atuais neste ano de 2017 aponta para limitações sérias no presente e no futuro próximo. É necessário assegurar a educação de qualidade para todos, juntamente com o processo de enfrentamento a desigualdades sociais, buscando uma sociedade mais justa, com políticas públicas voltadas a esses públicos. O Programa de Fomento à Implementação de Escolas em Tempo Integral, que tem por objetivo principal apoiar a ampliação da oferta de educação em tempo integral no ensino médio nos estados e Distrito Federal, amplia a jornada escolar, porém dificulta o acesso daquelas pessoas que precisam, ao mesmo tempo, estudar e trabalhar, dificultando, então, o acesso à educação e aumentando a taxa de abandono escolar. Em pesquisa divulgada esta semana pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, revela que os programas de transferência de renda com condicionalidade, os PTRCs, com a Bolsa Família, contribuíram para a queda da desigualdade no Brasil na última década. O estudo, que foi realizado por 5 pesquisadores do IPEA, levou em consideração o período que vai de meados da década de 90 até os últimos anos deste século. Além da Bolsa Família, os estudiosos também analisaram programas semelhantes em 2 países vizinhos, o Chile Solidário do Chile e Oportunidades, desenvolvido no México. Enquanto no México as ações de transferência de renda apresentaram impacto bem semelhantes ao do Brasil, no Chile a iniciativa gerou uma queda menos expressiva, de 15% na desigualdade da renda populacional. As transferências diretas governamentais por meio dos PTRCs e da Seguridade Social são a segunda maior fonte de renda das pessoas, que vem aumentando nos 3 países. Só a Seguridade Social é responsável por cerca de quase 1/4 da renda dos brasileiros e, segundo o estudo, é um dos fatores que, na contramão, vem contribuindo para o aumento da desigualdade de rendimentos entre as camadas sociais. O impacto favorável desse tipo de ação na redução da desigualdade, tanto no Brasil quanto no México, se deve ao fato destes serem bem focalizados e, claro, de caráter massivo. Via de regra,
Nos programas de transferência de renda, 60% dos recursos se destinam aos 20% mais pobres. Estudiosos afirmam que o Bolsa Família parece ter a melhor focalização em termos de um menor vazamento de transferências, já que os 40% mais pobres recebem 80% dos benefícios do programa. Apesar disso, os pesquisadores alertam que os programas de transferência de renda não podem ser vistos como uma resposta e devem vir acompanhados de políticas estruturais mais amplas que visam garantir o sustento da população por meio do trabalho. De acordo com o Ministério da Cidadania, programas sociais do governo federal evitaram que a pobreza atingisse quase 30 milhões de pessoas durante a pandemia. Sem iniciativas como o auxílio emergencial, o Bolsa Família e o benefício de prestação continuada, o Brasil teria passado de uma taxa de 10,3% de população pobre em dezembro de 2019 para 14% em setembro de 2020. Em números absolutos, seriam 29,6 milhões de pessoas totais, cujas famílias teriam renda abaixo de 1,9 per capita ao dia, por paridade de poder de compra. O cara tem 3, 4, 5, 10 filhos e é problema do Estado, cara. Ele já vai viver de Bolsa Família, não vai fazer nada. Não produz bem nem serviço, não produz nada. Não colabora com o PIB, não faz nada. Fez 8 filhos. Aqueles 8 filhos vão ter que ter creche, escola, depois cota lá na frente. Para ser o que na sociedade? Vai ser nada. Você vê meninas no Nordeste, bate a mão na barriga grávida e fala o seguinte, que tem também o auxílio natalidade. Esse aqui vai ser uma geladeira. Esse aqui vai ser uma máquina de lavar. E não querem trabalhar. Eu estou preocupado com o voto de vocês. Então, quem querem votar no macho, sou eu. O voto do idiota. O voto do idiota é comprado com Bolsa Família. Do Renda Brasil. E eu ontem falei, ó, tá suspenso. Vamos voltar a conversar. A proposta que uma equipe econômica apareceu para mim não será enviada ao parlamento. Não posso tirar de pobres para dar para paupérrimos. O governo gasta, né? Entre seguro, aí primeira mão para você, ó, entre seguro-desemprego e Bolsa Família, o ano passado ele gastou 40 bilhões de reais. E tem aumentado esses custos, esses custos. Então isso aí é tudo cabresto, voto de cabresto para o governo. Se eu der 20 reais para você votar em mim nas eleições, eu posso perder meu registro. O ministro da Cidadania nosso, o que acontece? Ele fez um levantamento de 3 mil famílias que recebem Bolsa Família. Tá? 3 mil famílias que recebem Bolsa Família. Pegou a garotada de 0 a 3 anos. E essa garotada, então, foi acompanhada por algum tempo. Chegou-se à conclusão que o desenvolvimento intelectual dessa garotada, de 0 a 3 anos, filhos de Bolsa Família, tá? O desenvolvimento deles equivalia a 1/3 da média mundial. Os cortes de recursos nos programas Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida e FIES mostram o descaso do atual governo com essas populações mais vulneráveis e o desmonte a tais programas. Porém, isto era esperado, uma vez que o presidente cumpre sua promessa de campanha de extinguir os projetos sociais e reduz drasticamente o orçamento do próximo ano para programas criados nos governos Lula e Dilma. Tal desmonte, no entanto, atinge importantes avanços conquistados nesses programas de governo, de assistência às populações mais vulneráveis e de combate às desigualdades sociais. Além disso, sem o auxílio emergencial, o Brasil deve ter mais de 20 milhões em pobreza extrema. O fim do pagamento do auxílio emergencial, enquanto a economia ainda não se recuperou da pandemia e os números de casos e mortes por Covid-19 seguem em alta, deve elevar a parcela de brasileiros vivendo em pobreza extrema, com renda familiar per capita menor que R$ 155 por mês, de 10% a 15% da população, algo em torno de 21 e 31 milhões de pessoas. A cifra é de 2 a 3 vezes maior que o último dado disponível, de novembro, quando o valor do auxílio emergencial já havia sido cortado à metade, e 5% da população, ou 10,7 milhões de pessoas, viviam nessa condição de escassez extrema. Os números foram calculados pelo economista Daniel Duque, pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. O auxílio emergencial chegou a 68 milhões de pessoas, cerca de 1/3 dos brasileiros, e pagou R$ 600 reais por mês, ou 1,2 mil por mês para mães chefes de família, de abril a setembro, e metade desse valor de outubro a dezembro. Custou para o governo cerca de 320 bilhões de reais, ou 4,4% do PIB de 2019, despesa que só se tornou possível graças ao orçamento de guerra aprovado para combater a pandemia, que liberou o governo para gastar acima do que o orçamento e o teto de gastos permitiam. Duque afirma que o primeiro trimestre será especialmente difícil para as famílias mais pobres,
não somente pelo fim do auxílio, mas também pelo encerramento de outros programas de governo para estimular a economia. Um economista diz que o governo tinha alternativas em 2020 para criar um novo programa social permanente, mais abrangente que o Bolsa Família, mas não o fez, e agora o espaço no orçamento é muito limitado. Pois é, infelizmente a gente realmente está vendo esse desmonte das políticas públicas e dos programas sociais voltados principalmente às populações mais pobres, e a gente não podia deixar de falar nesse episódio, acho que é uma das partes mais importantes aqui de hoje, a gente não pode deixar de falar dos programas voltados à educação, principalmente ao ensino superior, falar como que esses programas surgiram, qual foi o contexto, como que eles estão atualmente, se mudou alguma coisa desde o início lá que eles começaram na década de 70, que foi quando começou uma expansão muito grande no número de instituições particulares do ensino superior, que tinha a finalidade de absorver o grande número de alunos excluídos do acesso às universidades públicas, em função do número de vagas das instituições serem muito inferiores à demanda pelos cursos superiores. Foi a partir dessa década de 70 que começaram a ocorrer mudanças no cenário econômico e sociopolítico, que resultaram em mudanças de concepção de qual seria o papel do Estado, das políticas públicas e qual seria a relação entre o âmbito público e o privado. Inclusive, o ajuste fiscal da década de 90 ele consistiu em outro fator que contribuiu para a ampliação do setor privado na educação superior, que foi neste período que o governo federal ele começou a assumir o compromisso com a educação básica, mas não foi capaz de aumentar a destinação dos recursos para a educação superior. Então, sanava apenas uma parte do problema e colocava o restante para debaixo do tapete. Afinal, vamos preocupar com isso só anos mais para frente. Então, por causa disso, começou uma discussão sobre a elaboração de medidas que viabilizassem o acesso de indivíduos de grupos menos favorecidos ao ensino superior. Essa expansão da oferta de vagas nas instituições privadas de ensino superior, junto com as exigências da adoção de medidas por parte do governo para proporcionar o acesso de grupos desfavorecidos a este nível de ensino, foi isso que viabilizou a criação do FIES, em 1999. Esse programa ele foi concebido para ser autossustentado e oferecer financiamento de até 100% da mensalidade para indivíduos de menor poder aquisitivo, matriculados em instituições privadas que aderiram ao programa e tiveram uma boa avaliação pelo Ministério da Educação. E mesmo após a criação do FIES, o problema do acesso ao ensino superior para indivíduos que não possuem condições de arcar com a mensalidade em instituições privadas e não conseguem ingressar nas instituições públicas de ensino superior, ele persistiu. Tanto que foi criado o ProUni, que é o Programa Universidade para Todos, como uma alternativa para expandir a oferta do ensino gratuito com menor impacto no orçamento do Ministério da Educação. O programa ele foi criado de 2004 para 2005, lá em janeiro, pelo governo federal, através da lei de número 11.096 de 2005, e o ProUni ele promove a concessão de bolsas de estudos integrais e parciais em cursos de graduação para estudantes de baixa renda, em instituições privadas de educação superior, as quais recebem como contrapartida pela participação isenção de alguns tributos por parte do governo federal. Então não é simplesmente as instituições privadas sendo boazinhas e deixando todo mundo entrar, não. Tem um pontinho ali para eles saírem ganhando depois, né? E em relação à motivação para a elaboração do programa, é importante ressaltar a necessidade do governo federal de expandir o acesso ao ensino superior a fim de atingir as metas elaboradas no PNE, no Plano Nacional de Educação, que a gente já falou bastante nesse episódio, o qual havia se estabelecido como meta o aumento da taxa líquida da educação superior para 30% até o ano de 2010. E até 2019, mais de 2,47 milhões de estudantes já foram beneficiados pelo programa. A gente pode identificar então que os dois programas eles foram instituídos mediante a permanência de um contexto carente de desenvolvimento de programas sociais voltados à inclusão de grupos menos favorecidos ao ensino superior. Então, a solução ideal, a gente entende que seria ampliar os investimentos na rede pública de ensino em todos os níveis, não só apenas no ensino fundamental,
mas em todos os níveis, no ensino médio, no ensino superior também. Porque a gente precisa extinguir as diferenças existentes entre os grupos sociais, viabilizando um acesso de ensino de qualidade a todos os indivíduos. Porém, em função do alto custo desses investimentos e do tempo necessário para proporcionar resultados efetivos na educação pública, tais políticas inclusivas possuem o potencial de reduzir as disparidades do acesso ao ensino superior a curto prazo, apesar de não serem isentas de fatores passíveis de aprimoramento, que é sempre importante voltar nessas políticas, ver o que pode ser melhorado, principalmente agora, durante a pandemia, que os pré-universitários, quem estava estudando para poder prestar o SISU, para poder fazer o Enem, sofreram bastante, pois o calendário do ProUni, o calendário para conseguirem o FIES, não estava batendo com o da universidade. Então falta uma comunicação melhor do Ministério da Educação com as universidades. Falta aprimorar o que o Ministério da Educação está repassando para as universidades federais como benefício que está passando de investimento para elas. E aí, falando de investimento dos universitários, eu não posso deixar de falar aqui do programa Ciências Sem Fronteiras, criado no governo Dilma Rousseff em 2011 e extinto na gestão de Michel Temer em 2017. Como a gente falou, normalmente esses programas, essas políticas sociais, elas têm um prazo muito curto, porque tem um gasto muito alto. E foi exatamente isso que aconteceu com Ciências Sem Fronteiras. Pelo programa, os estudantes brasileiros de graduação e pós-graduação eles recebiam uma bolsa de intercâmbio para um estágio no exterior, que essa bolsa ela tinha como finalidade manter contato com sistemas educacionais competitivos em relação à tecnologia e inovação, que todos sabemos que está faltando aqui no Brasil porque não tem investimento suficiente, além de atrair pesquisadores do exterior que queiram se fixar no Brasil ou estabelecer parcerias com os pesquisadores brasileiros nas áreas prioritárias definidas no programa. Eu tive um contato assim meio que indireto com Ciências Sem Fronteiras. Se eu não me engano, foi logo no início dele. Uma prima minha, ela era de Brasília, veio morar comigo em Belo Horizonte, estudando na UFMG, e ela conseguiu essa bolsa de Ciências Sem Fronteiras 2 vezes. Ela passou primeiro um semestre, se eu não me engano, no Peru, e o outro semestre eu não me lembro, mas foi em um outro país da América Latina. E eu ficava, meu Deus, eu vou entrar para a universidade, eu vou conseguir essa bolsa, eu vou conseguir estudar fora, aprender mais. E não foi isso que aconteceu e que está acontecendo atualmente, que a gente está vendo é um desmonte desses programas e a famosa fuga de cérebros, entre aspas, porque não tem investimento em pesquisa, não tem investimento em tecnologia aqui no Brasil. Como eu falei, o programa ele teve dificuldade financeira, ele teve seu fim decretado em abril de 2017, depois de ter investido 13 bilhões de reais durante esses 6 anos que ele ficou em ativo, né? Ele concedeu mais ou menos 104 mil bolsas no exterior, mas ele começou a ter dificuldades por causa do câmbio, por causa da economia, porque o momento em que havia o maior número de estudantes fora do país foi justamente quando começou a valorização do dólar, quando começou o aumento do dólar em relação ao real. E alguns especialistas afirmam que faltou uma avaliação do impacto do investimento do programa. Então, faltou a gestão olhar e falar assim, qual será o impacto futuramente, em vez de fazer igual fizeram antes, de investir apenas na educação básica e deixar para pensar na educação superior mais para frente, quando todo mundo já estiver saindo do ensino médio, né? E a gente vê que internacionalizar a ciência ela requer uma estratégia muito elaborada e de longo prazo. Nenhum país do mundo se baseia apenas em mandar alunos de graduação para o exterior, que foi basicamente o que esse programa fez sem pensar no seu real impacto, né? Mas, porém, como eu dei o exemplo da minha prima, que gostou bastante
do programa, ela colheu muitos frutos dele. Os estudantes que participaram, né, do Ciências Sem Fronteiras, eles defenderam, né, na época e ainda defendem sua continuidade. Tem vários casos positivos, estudantes que fizeram estágio no exterior, que por muitas vezes foram chamados para continuar fazendo a sua pesquisa lá. E a gente tá vendo que no longo prazo o impacto do programa deixa muito claro, porque não tem um universitário que você converse atualmente, principalmente que está entrando na sua graduação, que não fale do programa e do quanto faz falta e do quanto sonhava em fazer parte dele, né? Então, depois dessa história toda dos programas sociais, a gente pode pensar um pouquinho. Será que a educação, ela realmente está sendo uma prioridade no atual governo? Isso desde o governo anterior também, mas principalmente nesse atual, com as diversas trocas de ministro, por vezes ficando sem ministro da educação durante bastante tempo. Será que realmente está sendo uma prioridade? Será que a gente realmente está olhando para o que muitas pessoas falam que é o futuro do nosso país, que são os estudantes, que vão virar os próximos gestores, que vão virar os próximos médicos, advogados, engenheiros? Será que a gente realmente está investindo nessas pessoas? Ou será que, de novo, a gente só está jogando tudo para debaixo do tapete e esperando para ver como vai ficar depois que esse pessoal todo formar? A gente vive num país que criou a gente para ser menos, para não falar, para não ir para frente, para não andar de avião. Minha mãe é empregada doméstica e hoje eu sou jornalista e ocupo um cargo de coordenadora de conteúdo. Isso é absurdo na cabeça da elite. Justamente em janeiro, vamos conceder a milionésima bolsa do ProUni. Somente na seleção desse primeiro semestre de 2012, vamos oferecer 195 mil bolsas de estudos. As inscrições para o ProUni estão abertas até a próxima quinta-feira. Essas bolsas são para estudantes que fizeram ensino médio em escolas públicas. São bolsas integrais ou parciais em 1.321 instituições em todo o país. Isso significa que apenas com o SISU e o ProUni vamos ter mais de 300 mil estudantes ingressando no ensino superior, agora no começo de 2012, selecionados a partir da prova do Enem. Pelo ProUni, os estudantes recebem uma bolsa de estudo, que pode ser integral ou parcial. Para você ter uma ideia, hoje 1.100.000 estudantes já foram beneficiados pelo ProUni. Para ter acesso ao ProUni, o estudante também precisa ter um bom desempenho no Enem. E a renda familiar não pode passar de 3 salários mínimos por pessoa. Com o Enem, nós estamos democratizando o acesso às universidades, sem abrir mão do mérito e do esforço de cada aluno. Sem dúvida, como a gente falou bastante durante esse podcast, a educação escolar é a ferramenta que gera cidadania. Sem dúvida, a educação é capaz de mudar destinos cruéis. Sem dúvida, a educação é o que realmente torna uma nação desenvolvida. Mas a gente não pode exigir que a educação seja grande e responsável por tudo aquilo que as políticas públicas não fizeram, que é gerar condições de desenvolvimento pessoal pleno e em todos os sentidos. A minha fala aqui é para agradecer. Quando discutíamos a necessidade de criarmos as condições para que os estudantes mais pobres da escola pública tivessem possibilidade de estudar, era preciso que nós encontrássemos um jeito, em função da quantidade de crianças, de adolescentes que terminavam o colegial e fazia vestibular, passava e que depois procurava a gente para dizer, olha, eu passei, mas está custando R$900, R$850, R$700,
R$ 1.500 dependendo do curso, R$ 1.700 dependendo do curso, ou seja, então fez com que nós tivéssemos pressa. Eu acho que a equipe do Tarso Genro, liderada por ele, foi de uma força extraordinária, porque o projeto ficou pronto logo para mandar para o Congresso, e isso foi aprovado, e nós agora estamos tendo a felicidade de sancionar uma lei, já ouvindo pessoas com vaga garantida para cursar a universidade. Vocês poderiam perguntar por que isso só foi feito agora e não foi feito há 30 anos atrás, há 20 anos atrás. Eu acho que só foi feito agora porque também vocês foram criando mais consciência, vocês foram aprendendo a reivindicar mais, vocês foram aprendendo a cobrar mais. Então isso só foi possível porque eu acho que tem muito mais gente no governo hoje que conhece a problemática da educação brasileira do que tinha algum tempo atrás. Né? Dificilmente você teria um ato há alguns anos atrás e seria lembrado aqui, por exemplo, os Titãs e o Mano Brown. Significa que o mundo está mudando, significa que nós estamos mudando, significa que nós temos a sensibilidade a uma irmandade, porque o Brasil não dará o passo seguinte se a gente não conseguir resolver o problema da nossa juventude. E com isso, pessoal, a gente termina o nosso episódio da semana com um questionamento. Seria possível, dentro de um prazo razoável, reduzir substancialmente a desigualdade de renda e a pobreza no Brasil apenas por meio da garantia de certos patamares mínimos de educação para a população? Você está cansado de pegar, com todo o respeito que tem aos motoristas, a profissão muito digna, mas eu tenho muito engenheiro, muito advogado dirigindo Uber, porque não consegue a colocação devida. Mas se ele fosse um técnico em informática, ele estaria empregado, porque há uma demanda muito grande. Então eu acho que o futuro é institutos federais, como é na Alemanha hoje. A Alemanha, ela dá atenção, são poucos os que fazem universidade. Universidade, na verdade, ela deveria ser para poucos, nesse sentido de ser útil à sociedade.